Se quiser acompanhar no celular, fique à vontade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 19. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Tem uma outra versão que diz, somos os mais miseráveis desse mundo. Aqui Paulo está falando acerca da nossa ressurreição. E ele fala com a igreja de Corinto, dizendo que algumas pessoas da igreja de Corinto não estavam acreditando na possibilidade da ressurreição corpórea do cristão. Eles acreditavam que Jesus sim ressuscitou dos mortos no terceiro dia, mas que nós não atingiríamos isso. E essa heresia começou a fazer adeptos na igreja de Corinto, a tal ponto que Paulo escreve dizendo, ora, se Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos. E se Ele não ressuscitou, então nós também não ressuscitaremos. Não é possível que Ele tenha ressuscitado e nós não. Ou que Ele não ressuscitou e agora nós pregamos uma ressurreição que não vai existir. E ele fala, então nós estamos enganando as pessoas. Se Cristo não ressuscitou, então nós também não ressuscitaremos. E aí ele diz aqui, ora, se a nossa esperança, Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. E como o ser humano precisa de esperança, é duro viver sem esperança, viver sem esperar em algo melhor, dias melhores, é muito horrível. Você pode ter fé, você pode até amar, se não tiver esperança, é muito triste viver sem esperança. E Paulo diz aqui, eu dizia em Hebreus, o autor diz que a esperança é a âncora da alma, porque o que segura a nossa emoção é a esperança. O que nos faz superar a tristeza é a esperança de que o pior vai passar, de que o sepulcro está aberto e que ele não está mais lá dentro, e que nós também não ficaremos lá dentro para sempre. E aqui Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita, e como tem gente que restringe o resultado da fé, como tem gente que limita, que inibe, que diminui a conquista de Cristo na cruz. Não limite o que Cristo conquistou na cruz. Paulo diz aqui, porque se a nossa fé se limita apenas a esta vida, queridos, será que Cristo, como Deus, ele se torna homem e paga um preço tão caro? A encenação já nos comove. Imagina, há 2000 anos atrás, naquelas estradas poeirentas de Jerusalém, quando isso de fato aconteceu. Será que ele pagou esse preço tão alto apenas para que nós vivêssemos bem aqui, para que a gente fosse muito rico, para que a gente tivesse cura de enfermidades e vivesse bem e regaladamente? Será que nós temos o direito de limitar o que ele conquistou apenas a esta vida? Paulo diz que se nós pensamos assim e não esperamos na ressurreição, então nós somos os mais infelizes desse mundo. E por que ele diz isso? Porque naquela época a igreja não tinha o privilégio que nós temos hoje, a liberdade que nós temos hoje, inclusive no Brasil. A gente vive bem, é próspero, tem empresa, ninguém nos persegue diretamente. Naquela época os cristãos tinham que fugir, eram presos, eram açoitados, eram queimados, eram estrangulados, eram devorados por feras, eram colocados para serem vítimas fáceis de gladiadores. Então era muito
terrível. E Paulo diz: olha, se nós esperamos como cristão em Cristo apenas nessa vida, então nós de fato somos os mais infelizes e miseráveis homens desse mundo. Mas ele continua no versículo 20, e eu gosto dessa conjunção, porque ela dá a ideia do contrário do que foi dito. Cristo não morreu apenas para esse mundo, mas, e aí ele continua dizendo, de fato, porque ele viu, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Não é apenas por fé. Paulo teve um encontro com Cristo, Jesus se apresenta para ele, e ele vê, e ele ouve Jesus. Então ele diz aqui: olha, mas de fato, não é apenas pela fé, não é que eu ouvi dizer, é fato. O que é fato, Paulo? Cristo ressuscitou dentre os mortos, amém? Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui Paulo está dizendo que dentre todos que morreram desde Abel, desde que Caim tirou a vida de Abel lá no Éden, até hoje e sempre, o único que venceu a morte glorificado foi e é Jesus Cristo. Ele é as primícias daqueles que ressuscitaram. Alguém pode dizer: mas pastor, e aquele soldado que o corpo entrou em contato com os ossos do profeta Eliseu e ele voltou? E Lázaro, e Dorcas, e o filho da viúva de Naim, e o Lázaro que estava morto há 4 dias, esses voltaram à vida no corpo de pecado e morreram de novo. Mas o único que ressuscitou com o corpo glorificado e venceu a morte para nunca mais morrer, o único, Paulo diz aqui, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele explica um pouco mais no versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, qual o nome do homem por quem a morte veio? Qual o nome? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, só ele ressuscitou. Só Cristo ressuscitou. Os apóstolos, Maria, os patriarcas e os profetas, só Cristo ressuscitou. E aqui diz: cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, diga depois, diga o próximo ato. O primeiro ato foi Cristo ressuscitando no 3º dia, no domingo de Páscoa, no dia de hoje. Qual o próximo ato? O próximo ato, depois, os que são de Cristo. Quem é de Cristo aqui? Na sua vida. Cristo, as primícias. Depois, o próximo ato da Páscoa, na vinda do Cordeiro de Deus, será a ressurreição de todos os que pertencem a Jesus Cristo para a vida e salvação eterna. Eu te convido a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. O versículo 24 diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando ele tiver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, então virá o fim. Qual é o próximo ato? Diga para quem está do seu lado: a sua ressurreição. Diga: a Páscoa não terminou.
na vinda do Cordeiro, nós ressuscitaremos. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. O próximo ato. Feche os seus olhos. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Ele não morreu na cruz para nos encher de riqueza apenas. Ele não nos abençoa apenas nessa vida. Ele não nos prospera apenas nessa vida. Mas o melhor de Deus está por vir. E tudo isso, não porque nós merecemos, tudo isso pela graça. Você pode fechar os olhos e agradecer a Deus pela graça maravilhosa, pela graça soberana. Feche os seus olhos. Foi no domingo de Páscoa, quando os apóstolos e a igreja da época estava desolada e triste, que aquelas mulheres voltam do sepulcro dizendo: não acabou, ainda tem um ato. Oh, a igreja está de pé. Logo os dois discípulos no caminho de Emaús vêm correndo e dizendo: é verdade, ele apareceu para a gente. E aí ele diz: vai, igreja, vai, continue evangelizando, pregando, ganhando almas, porque tem o próximo ato na minha vinda. E o próximo ato é a sua ressurreição, ou a sua transformação para um corpo glorificado. E a Bíblia diz, segundo João, lá na primeira carta de João, que quando ele vier, nós seremos exatamente iguais a ele. Porque como ele é, nós seremos. E tudo isso pela graça. Eu quero convidar aqui a equipe para a gente encerrar cantando Amazing Grace. Maravilhosa graça. Se você tem liberdade de adorar Jesus, bendiga, porque Páscoa não é chocolate, Páscoa não tem nada a ver com coelho, tem a ver com graça. Salvou alguém como eu, perdido estava, mas me encontrou. Fui cego e hoje vejo. Foi graça que me fez, livrou
49 de 1 Coríntios diz assim: assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Eu vou ler de novo, escute. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão, com malícia, com pecado, com maldade, com desejos, com concupiscências, assim como nós herdamos de Adão, o homem terreno, traremos também na ressurreição a imagem do homem celestial. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado. Tem gente aqui hoje precisando de conserto com Jesus. Pessoas que talvez ainda não entenderam para que Ele veio. Você que está acompanhando essa apresentação, esse culto aí de casa, do trabalho, de quer que esteja. Está em casa e quiser dobrar o joelho, quiser adorar a Deus, porque hoje Deus, Ele assopra o Espírito Santo, como foi naquele dia em que Ele aparece no meio dos apóstolos, e a Bíblia diz que Ele assopra entre eles e diz: receba o Espírito Santo, receba, que haja paz entre vocês, entenda a obra do Calvário, não venda a sua fé, não diminua o sacrifício de Cristo, não politize a obra de Cristo, não comercialize a sua fé, não limite o poder de Deus na sua vida. Não foi ouro e nem prata que te trouxe a salvação eterna, mas foi o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado. Ele é o nosso cordeiro pascal. E aí Paulo, escrevendo no capítulo 5 da primeira carta de Coríntios, ele diz: arranque o fermento velho, tire a capa do velho homem, tire o fermento velho da malícia, do pecado, e viva agora como um pão sem fermento para a glória de Cristo. Uma vida que glorifique a Deus, porque quem está em Cristo é nova criatura. O fermento velho, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ore aí por essa pessoa, ore. Ore, se você sabe o nome dela, diga agora: oh, perfeita graça, soberana graça. Ore. Oh, receba o sopro do Espírito Santo, receba o avivamento de Deus. Que as escamas caiam dos seus olhos, que os sofismas sejam repreendidos da sua mente, que as fortalezas caiam por terra agora. As vozes. Mais. Declare. Das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim. Perfeita graça, eterno amor.
Aplauda a graça de Deus, aplauda o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Aleluia! Agora diga assim: a Páscoa não acabou. E fale para 3 pessoas: espere o segundo ato. Aleluia! Aleluia!